Olá pessoal, sejam bem-vindos a Enstrom. Desde já peço que se inscrevam no canal para saber quais livros e questões estarei resolvendo. Vamos lá então. É, Como consegue uma instrução if-else, né, saber onde termina e começa o else, ou se if tem ou não o else? Vamos lá aqui para o código. Eu já deixei tudo prontinho, vamos lá. Nós temos duas formas de utilizar a função if-else. Essa é a primeira, essa é a forma acho que mais simples, em que nós vamos utilizar apenas uma única instrução. Uma única instrução aqui para a componente if, uma única instrução para a componente else. Tá? E como a gente reconhece uma função if mais simples? É que ela não tem o colchetes. Tá? Aqui embaixo aqui, eu tenho uma função if em que eu tenho colchetes. Aqui na componente if e na componente else eu tenho colchetes. O que muda? Nessa forma mais simples, eu posso colocar apenas uma instrução, tanto para a componente if, tanto para a componente else. Agora, quando eu coloco os colchetes, eu posso colocar muito mais instruções, tá? Posso colocar mais de uma instrução aqui e vai funcionar tranquilamente. Essa é a diferença. Vamos então voltar aqui para a maneira mais simples e vamos fazer uma análise, um estudo aqui. Como é que vai funcionar? É o seguinte. Aqui começa a minha função if. Então, se x igual a zero, e o programa vai continuar lendo, né? E ele vai detectar aqui a primeira instrução. Automaticamente, né, o compilador vai detectar que não tem colchetes. Então ele já vai saber, opa, é a maneira mais simples. Então, quando ele leu essa instrução, ele vai ler somente essa instrução e já vai procurar o else, tá? E já vai procurar o else. O que acontece se eu colocar uma... Nem a instrução, tá? Se eu colocar um comando aqui, tá? Se eu colocar um comando aqui, vai dar um erro. Olha só. Aqui está aparecendo que o erro é no else, tá? Mas na verdade está dando um erro por causa do printf cmd. Porque é o seguinte, o que está acontecendo aqui? Vamos fazer agora uma nova análise. If igual a zero, procura, achou a primeira instrução, não tem o colchete, né? E o que ele vai fazer? Ele vai procurar o else, ou ele vai procurar algum comando. No caso, ele achou aqui esse comando, o printf cmd. Então, aqui acabou a função C, tá? If else. Aqui acabou a função if else, tá? A partir daqui, ele continua lendo e vai encontrar o else. Só que, como eu já tinha dito, né? A função if acabou aqui. Ele encontra else aqui. O que ele vai dizer para nós aqui, ó, na parte do console? Que tem um erro. Else sem o if. Exatamente o que está acontecendo aqui. Como o if já terminou exatamente aqui, você tem que colocar um outro if aqui, tá? Eu entro aqui e a condição. Você tem que abrir um novo if ou você vai excluir, né, esse comando aqui e vai permitir que a função if continue. Então o compilador vai continuar lendo até encontrar else. Então ele não vai encontrar um comando, agora ele encontrou else. Ou seja, a partir daqui ele sabe que tem um else, tá? A partir daqui ele sabe que tem um else. Então ele já sacou, agora tem um else, ele vai continuar lendo e vai ler a primeira instrução do else. Ele percebeu que não tem nenhum colchete, então ele vai ler essa última instrução, aí ele vai ler apenas uma única instrução aqui do else, e agora aqui acabou a função if else. Então, a partir daqui, ele já não é mais a função if else, certo? Então, funciona dessa forma aqui. De maneira análoga, quando se coloca colchetes, funciona de maneira semelhante, tá? Então vamos fazer a análise. Se x igual a zero, vai continuar fazendo a leitura e ele vai detectar o colchetes. Então, nesse ponto aqui, o que está acontecendo? Opa, aqui pode ter mais que uma instrução. Então ele continua lendo. Então ele continua lendo aqui.
Ele leu a primeira instrução, beleza. Leu a segunda instrução, beleza. E leu aqui o colchete que fecha, tá? E leu esse segundo colchete, então ele entendeu. Agora não tem mais instrução. A partir daqui ele vai continuando a leitura e aqui é o seguinte, ele vai procurar um novo comando ou vai procurar o else. E de maneira análoga, se a gente colocar um comando entre esse colchete, né, e o else, vai acontecer também um erro por causa do else, tá? E é o mesmo erro que aconteceu no exemplo anterior, tá? Else sem o if. Esse else aqui está sem o if. Por quê? Como eu já expliquei, né? O if ele terminou exatamente aqui. Quando o compilador lê o comando printf, ele vai escrever isso aqui na tela, né? E a partir daqui não tem mais if. Aí ele vai ler o else e vai perguntar, ué, tem um else, mas não tem um if. Então ele dá um erro. Então vamos apagar esse comando printf. Vamos retomar aqui. Então o compilador vai fazendo a leitura. Opa, agora encontrei else. Em vez de encontrar o comando, eu encontrei o else. Então beleza, tem else. A partir daqui ele sabe que tem else. E então ele vai continuar a leitura. Opa, ele achou aqui um colchete. Então ele já sacou. Pode ter mais que uma instrução. Ele vai ler essa instrução. Opa, aqui já é o segundo colchete. Então a partir daqui ele sabe que não vai ler nenhuma instrução a mais. E a partir daqui acaba a função if else. Aqui acaba a função if else. Certo? Então é dessa forma, né, que o compilador faz a leitura aqui, tá? Se a gente for utilizar, né, os tempos aqui do código, tá? E é mais ou menos essa percepção, né, que a gente tem que ter o que está acontecendo aqui no código, tranquilo? Então era isso, né, a questão, queria trabalhar isso com vocês. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima. Valeu!